Eu resolvi, então, mudar, de uma certa maneira, o que me estava prescrito, que é a imprevisibilidade das decisões judiciais em matéria tributária, para me fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, tentar receber de vocês, me perdoem os doutores, os juízes, os advogados já tarimbados, os professores, mas porque aqui estão também muitos estudantes, muitos advogados jovens. Eu queria saber o seguinte, pergunto a vocês, qual é o objeto do direito? Não do direito tributário, do direito. Qual é o objeto do direito? O que é que você acha? Qual é o objeto do direito? Qual é o objeto da engenharia? Construir engenhos, pontes, estradas, máquinas, engenharia mecânica, engenharia elétrica, não é? Qual é o objeto da medicina? Evitar as doenças preventivamente e curá-las quando ocorrerem, infelizmente, como ocorreu agora com o nosso querido e jovem amigo Gianecchini. Mas qual é o objeto do direito? Qual é? O objeto do direito é organizar a sociedade, predeterminar as condutas, premiar as desejáveis, punir as indesejáveis, construir as instituições. O objeto do direito é a paz, é a harmonia, é a regulação do convívio humano e a construção das instituições jurídicas. Esse é o objeto do direito. Pois bem, e como é que age o direito? Para construir, entre outras instituições, o convívio, o Estado, a família, a propriedade, os contratos, aí incluídos do trabalho, uma instituição como uma sociedade anônima, o cheque, o tributo. Como ele age? Como é que funciona o direito? Como ele tem funcionado através dos tempos? Através dos modais deônticos. O direito separa os comportamentos humanos em 3 grupos: os facultativos, os obrigatórios e os proibidos. São chamados, na filosofia do direito, de modais deônticos. Eles não se comunicam entre si. Tudo que é proibido não pode ser facultado nem obrigatório. Tudo que é obrigatório não pode ser proibido nem facultado. E tudo que é facultado, evidentemente, nem é obrigatório nem é proibido. Kelsen falava em deveres heterônomos e autônomos, conforme eles derivassem da vontade própria ou da vontade alheia. Então, com esses modais deônticos, o direito constrói a sua regulação social. Ele diz, é proibido matar, ou, se quiser, pode dizer, matar alguém, pena de X, salvo se em legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, coação irresistível e aquelas eximentes. É obrigatório pagar imposto de renda. É facultado contrair um mútuo, fazer um contrato de locação. Através desses modais deônticos, o direito constrói
a sua teia de regulação social. E com isso nascem os direitos, os deveres e as sanções. Se alguma coisa que é obrigatória não se cumpre, há de haver uma sanção, um castigo. Se uma coisa é proibida, fazê-la atrai uma sanção. Se uma coisa é facultada, faço ou não faço, mas uma vez que fiz, autoassumo as consequências. Por exemplo, pagar um mútuo no prazo azado e pagar mensalmente as prestações da locação sob pena de sanções e de instrumentos específicos que regulam a locação da propriedade de um em favor de outrem. Vejam, o objeto do direito é o mais amplo possível. E ele está baseado nessa aspiração de ordem e de paz. Segurança jurídica é o valor primordial, não é a justiça, é a segurança. Porque a justiça é cambiante, muda no tempo e no espaço, ela é progressiva. Há 600 anos atrás, não mais do que isso, todas as sociedades humanas eram escravocratas. Todas as religiões humanas admitiam a escravidão como uma coisa natural. O que hoje não se admite mais em nenhuma hipótese. O objeto do direito sempre foi certeza e segurança social, previsibilidade e certeza de como se comportam as pessoas, as instituições e as autoridades em determinadas circunstâncias adrede previstas pelo legislador. Mas segurança, imprevisibilidade, tumulto, guerra, disfuncionalidades decorrem de um fenômeno muito simples, da aplicação do direito à vida. É aí que surge a insegurança, o medo, os ônus indesejáveis, os passivos tributários, trabalhistas, os riscos de mercado, os riscos soberanos. Quem diria que a grande águia negra teria os seus títulos rebaixados de AAA para AA+. Que insegurança, tanta gente fugindo para comprar ouro, depositar dinheiro na Suíça, porque, afinal de contas, as agências de rating criaram a insegurança. O nosso querido e feliz amigo Sarkozy, marido da Bella Bruni, interrompeu suas férias porque a França começou a ser alvo dos hedge funds que comandam uma fantástica especulação contra as moedas do mundo. Há muita gente ganhando dinheiro e milhares de idiotas perdendo dinheiro. Seja lá como for, no campo do direito, o que nos interessa é segurança e previsibilidade. O mundo ocidental conhece duas formas de aplicar o direito. Hoje, praticamente só uma forma. Uma das formas é aquela que vem do juiz fazendo o direito, o do common law, jude med law.
o common law é o direito costumeiro da Inglaterra. Na Inglaterra, só modernamente, nós tivemos códigos. Eles não têm códigos, eles têm books de jurisprudência. Quando aparece um caso, esse caso é julgado e ele passa a ser um precedente. Todos os casos iguais se baseiam naquele precedente. Daí que os advogados britânicos e alguns americanos são especialistas nos distinguos. Falar, esse caso não é bem igual àquele. Então, está a exigir maiores indagações. Vamos conhecer os fatos e dar uma solução adequada. Nesses sistemas chamados de common law, em que a legislação é menos e o costume, a prática jurisprudencial é maior, a questão da mutabilidade das decisões judiciais gerando insegurança é menor, porque a jurisprudência vai se fazendo e mudando aos poucos. Hoje mesmo eu estava assistindo no canal espanhol da CNN uma speaker colombiana dizendo, uma perguntava assim, mas espera aí, nesses negócios aí em Londres, não é? Que o nosso ditador lá da Síria veio dizer que é a mesma coisa, aquele cínico. Não é? Mas esse negócio na Inglaterra, diz que tem meninos de 11, 12 anos, como é que vai ser isso? Por que a colombiana perguntava isso a outra? Porque no nosso regime, aqui nós não dizemos, prendeu-se um menino de 16 anos que já matou 16. Ele foi apreendido. Ele não é preso, ele é apreendido. Porque aqui o menor se tem, pela lei, por incapaz até uma determinada idade. O common law é diferente. Ela não entendeu bem o que o Cameron, que é o primeiro-ministro, disse. Se ele tem 11 anos, mas é capaz de incendiar um ônibus, é também capaz de responder pelo seu crime. Porque no common law, a responsabilidade não decorre da lei, mas decorre de o autor ter conhecimento de que sua ação é antissocial e é punida pela lei. Há um caso famoso de 2 garotos em Londres que mataram um terceiro garoto, levaram o corpo dentro de um saco, botaram em cima de uma linha de trem, a locomotiva passou em cima, eles simularam um acidente para esconder a responsabilidade. Ambos foram condenados, se não me engano, à prisão perpétua, porque na Inglaterra não tem pena de morte. São sistemas diferentes. Né? O americano pode doar toda a sua fortuna para um cachorro, para uma instituição. Aqui, eu só posso não deixar para os meus filhos se por um ato grave que gere uma deserdação. Eu só posso dispor da minha legítima, 25% do meu quinhão, se casado for, em regime de comunhão universal. Né? Nos Estados Unidos, qualquer um pode se casar e correr os riscos desse contrato tão complexo e perigoso. No Brasil, nós estamos protegidos. Eu, por exemplo, posso me casar à vontade, porque será com separação absoluta de bens, porque eu estou infantilizado. A lei diz assim, esse velho babão, qualquer menina linda o põe de joelhos, não é? A ver estrelas, e, portanto, por isso, se ela quiser se aproveitar do dinheiro dele, não pode, porque a lei o protege. É o sistema
continental europeu e talvez mais hispânico, não é? Que se intromete em todas as veias da vida das pessoas. E temos outro sistema de aplicação do direito à vida, chamado o sistema romano-germânico, e cujo país que mais representa esse sistema, ao qual nós pertencemos, que é o da lei escrita, o civil law, que é a França. Na França, a lei é quase, ou foi, quase como um deus ex machina. Não é? Era acusado de forfaiture o juiz que não cumprisse a lei. Mas o que é não cumprir a lei? Os juízes ficavam na maior insegurança. Então, nos casos em que o direito é feito exaustivamente pela lei, ou pelo executivo através de medida provisória, mas que se converte em lei, o problema da aplicação do direito à vida pode sofrer bruscas oscilações, gerando, evidentemente, uma intolerável, uma indesejável insegurança jurídica. Daí essa tensão permanente entre a lei e a jurisprudência. A lei pode mudar tranquilamente. Por exemplo, nós, no Brasil, quando eu me casei, era proibido o divórcio. Tinha um desquite. Hoje já tem o divórcio. É uma mutação no plano legislativo. Agora, a mutação jurisprudencial, que é a mutação na aplicação da lei, esta sim põe em xeque a certeza e a previsibilidade. E, com isso, passemos ao tema que, de certa maneira, eu devo tratar, porque foi uma ordem, eu não posso me surgir, que é a imprevisibilidade das decisões judiciais em matéria tributária. E aí não há como fugir ao que o doutor professor adjunto Eduardo Maneira disse. A adoção no Brasil, simultaneamente e parcialmente, de dois sistemas de controle de constitucionalidade das leis: o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso, no controle difuso, todos os juízes de qualquer comarca podem pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei. E pode transitar em julgado se a outra parte se conformar. Pode transitar em julgado. Desde o juiz de Cabeceiras do Riachão até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi copiado dos Estados Unidos da América, desde o precedente do juiz Marshall. Quer dizer, os juízes é o Judicial Control, o Judicial Review. Quer dizer, o Poder Judiciário tem o poder de declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do Poder Executivo. O controle europeu, que foi idealizado por Kelsen e surgiu já nos anos 24, 30 do século XX, não em todos os países, a França e a Inglaterra não têm controle de constitucionalidade das leis, posterior, tem prévio, não posterior. Esse não. Nesse controle concentrado, somente um órgão tem o poder de decretar a inconstitucionalidade da lei, que é a Corte Constitucional. Quando uma questão de constitucionalidade é suscitada ao juiz ou ao tribunal, ele abre uma exceção de inconstitucionalidade e envia a questão para essa corte, que só cuida disso,
E ela diz, a lei é constitucional. Aí ele julga o caso. Ao reenvio, ele julga o caso. Quando o tribunal diz assim, a lei é inconstitucional, Roma locuta tolitor question. Acabou. É inconstitucional. Vamos agora ver as consequências dessa declaração de inconstitucionalidade. Nós adotamos em parte, porque nós não temos o Supremo no controle direto. Ele atua apenas nas ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, mas não há a via da exceção, que é típica do sistema direto, ou seja, sobe por exceção dos órgãos judiciais comuns até a Suprema Corte. Mas adotamos, nós temos as ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. E o controle difuso é adotado concomitantemente e chegam ao Supremo através de recurso extraordinário. Ora, muito bem, por que eu estou falando de imprevisibilidade? Porque no Brasil, a Constituição, a nossa Constituição, ela é um supercódigo jurídico. Não há ramo do direito penal, administrativo, civil, tributário, que não esteja dentro da Constituição. Então, fatalmente, no bojo de uma questão discutida perante o juiz monocrático, sempre há uma questão de constitucionalidade envolvida, dada a superabundância normativa da Constituição e a existência de tantos controles e a demora endêmica de chegar ao Supremo recurso extraordinário 8, 9, 10 anos depois de iniciada a contenda. Daí ficarem as pessoas, como diz a Betina, eu já ganhei a questão, o tribunal se pronunciou, a questão já transitou em julgado, dentro de 2 anos não houve ação rescisória, está soberanamente transitado e julgado, a Constituição me garante o direito adquirido assim, como uma coisa julgada. É um ato jurídico, perfeita certeza do juiz. Então, temos 2 situações. O juiz ou o tribunal diz que a lei é inconstitucional. Ocorre a coisa julgada, ultrapassado o prazo para a rescisória. Ao meu sentir, não sei, como a Betina, como o Farley, como o Eduardo, como meus queridos amigos, como vocês, imaginam. Se o tribunal disser depois que a lei é constitucional, eu nem me lixo. Em relação ao meu caso, no controle difuso, eu tenho um direito público subjetivo à imobilidade eterna da coisa julgada, que, segundo Berto Teodoro, é sagrada. Injustiça? Não. Mas espera aí. Se o Supremo diz que a lei é inconstitucional, você parou de pagar tributo, diz que a lei é constitucional, você tinha que pagar tributo, e você não paga, feitos demais? Onde está o princípio da igualdade? Falou, não, eu tenho coisa julgada, isso ocorre toda hora. Ocorre toda hora no direito civil, no direito penal, casos iguais têm soluções diferentes. Qual é o problema? E tem problema no direito civil? Na Corte
da Corte de Cassação italiana, que tem 600 juízes, no mesmo dia, um grupo de turma decide A, a outra decide B. E ambas transitam em julgado. Qual é o problema? Tem que ser tudo igual para todo mundo? Desde quando isso é dogma no direito? O princípio da igualdade é outra coisa. Ou pode acontecer do juiz ou tribunal dizer que a lei tributária é constitucional. Então, eu perco a demanda e pago o tributo. Logo depois, o Supremo declara que a lei é inconstitucional. Eu acho que o contribuinte, nesse caso, tem direito de repetir o indébito e o Estado, o dever espontâneo de devolver sem ter que ser acionado. Por quê? Não se trata mais de tributo, mas de enriquecimento sem causa. Se trata de confisco. O que o Estado recebeu, o recebeu a título confiscatório e se enriqueceu ilicitamente às custas do ônus que impôs ao cidadão. Porque o cidadão e o Estado não são iguais. É o Estado que faz a lei, é o Estado que aplica a lei ex officio, é o Estado que se apropria da riqueza do particular, ex lege. O cidadão apenas paga. Portanto, eles não são iguais. E nós temos, com base nos antigos gregos, que dizer, o sumo da igualdade, o imo, o âmago, o que mais representa a igualdade é tratar desigualmente aos desiguais. E não há nada mais desigual nesse país do que o cidadão, a pessoa humana e o todo-poderoso Estado. Seja o Estado administração, seja o Estado juiz, seja o Estado legislador. Portanto, a minha opinião, Betina, é o seguinte: prevalece a coisa julgada e não temos que dar uma solução igualitária a uma declaração de inconstitucionalidade. Até porque, por essa tese, vamos acabar com o controle difuso, ficar só com o concentrado e não dar nenhuma importância às sentenças e aos acordos do tribunal. Só há uma instância, e uma instância única, que é o Supremo Tribunal Federal. Fique todo mundo aguardando aí, na maior insegurança, o que o Supremo um dia dirá. Esta lei é constitucional, essa lei não é constitucional. Se não acatarem meu ponto de vista, nós teremos a insegurança jurídica elevada ao cubo, ao intolerável, ao inadmissível.